Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no fundo imobiliário BIMR11 e para isso eu preciso levantar todos os pontos positivos e negativos desse fundo imobiliário. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu falo de investimentos focando no longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou te convidar aqui, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu vier postar um vídeo novo, você receba uma notificação e não perca conteúdos como esse. Vamos lá então, eu vou te mostrar tudo a respeito do fundo imobiliário BIM11. Ele teve seu início em outubro de 2021, ou seja, ainda é bem recente, não tem nem um ano de existência, é para investidores em geral, então qualquer investidor pode comprar cotas do BIM11, é gerido pela Brio Investimentos e administrado pela BRL Trust, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de gestão e administração de 1,5% ao ano e uma taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA mais 5% ao ano, apurada e paga de forma semestral. E agora que você já conheceu quem toca o fundo imobiliário para frente e quanto que eles vêm cobrando, vou te mostrar a respeito da liquidez, quantas negociações tem o fundo imobiliário e a respeito da sua rentabilidade quando a gente compara com o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. É como se fosse uma carteira teórica de fundos imobiliários. E por ser justamente essa carteira teórica, na minha opinião, ali dentro tem muitos fundos imobiliários que eu não considero bom. Para um fundo ser bom, ao menos na minha opinião, tem que superar o IFIX. E começando olhando as negociações do fundo, temos que atualmente ele possui apenas 1.700 cotistas e uma liquidez média diária de aproximadamente R$117 mil. Ou seja, tem pouquíssimas pessoas comprando cotas do BIM11 e pouquíssimas pessoas vendendo cotas do BIM11. Na minha opinião, para um fundo imobiliário ter uma boa liquidez, ele tem que ter uma negociação diária de no mínimo R$1 milhão. E esse fundo ainda está bem longe disso, com a negociação diária de apenas R$117 mil. Ou seja, temos aqui o nosso primeiro ponto negativo. E em fundos imobiliários novos assim, geralmente eu nem faço aquela comparação com o IFIX, mas como a gestora colocou aqui no relatório gerencial, eu trouxe aqui para você que o fundo imobiliário vem superando o IFIX, mas vem superando o IFIX de forma bem apertada. Temos aqui o acumulado do BIM11 que está em 6,74 desde o seu início e o IFIX, que é esse vermelho aqui, entregou 5,37%. Mas como o fundo imobiliário é extremamente novo, eu nem vou levar em consideração essa comparação dele com o IFIX. Eu vou entrar aqui direto no portfólio do fundo imobiliário para a gente saber onde que ele investe, onde que ele aloca os seus recursos e em quantos ativos. E temos que 67, quase 68% do portfólio do fundo ele aloca em CRIs, ou seja, crédito imobiliário, cerca de 27% em cotas de outros fundos imobiliários, 3,4% em permutas residenciais e ele ainda possui um caixa de aproximadamente 1,27%, sendo que a carteira do fundo imobiliário, em sua maioria, vai render a inflação. Vamos ver aqui então quantos ativos que o fundo imobiliário possui participação. Em relação aos seus CRIs, está na tela para você que ele possui participação em 13 CRIs que em sua taxa de aquisição ponderada estão rendendo a inflação, o IPCA, mais 7,12%. Esses CRIs são de diversos segmentos e têm um duration médio de aproximadamente 3 anos. Já em relação à sua participação em fundos imobiliários, temos aí que ele possui participação em 8 fundos imobiliários, todos esses que você está vendo aí na tela. Já em relação às suas permutas residenciais, ele possui participação em 2 projetos. O primeiro é esse aqui, Jamares, e o segundo é esse aqui, Indianópolis. E um detalhe bem importante é que quando a gente considera a alocação do fundo imobiliário em outro fundo imobiliário, o BRIP11, temos aí uma exposição de aproximadamente 6% do patrimônio líquido do fundo em permutas residenciais, ou seja, participação direta na construção de imóveis. E com isso temos que o fundo imobiliário possui
uma baixa diversificação de ativos. E isso, logicamente, é o nosso outro ponto negativo. Mas vamos ver quanto de rendimento que o BIM11 está pagando em relação ao seu preço para saber se o BIM11 está com desconto em relação ao seu valor patrimonial. E quanto aos seus dividendos, temos que desde o início do fundo, lembrando que ele ainda não tem um ano de existência, mas ele já distribuiu 90 centavos, o que dá um dividend yield de 9,82%, o que é um dividend yield excelente. E com a projeção que o Funds Explorer faz aqui para a gente, se o fundo continuar entregando essa média de dividendo, temos aqui que em 12 meses ele entregaria R$ 1,35, o que dá um dividend yield de mais de 14%. Já em relação ao seu preço, quando a gente olha o seu valor patrimonial por cota, está em R$ 9,46, mas ele está sendo negociado a R$ 9,17. E quando a gente divide o seu valor de mercado pelo seu valor patrimonial, temos aqui um PVP de 0,97, ou seja, o BIM11 está com aproximadamente 3% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E agora que eu já te mostrei todos os dados mais relevantes do fundo imobiliário BIM11, vamos ver se ele está valendo a pena, levantando aqui todos os pontos positivos e negativos. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro é que o fundo imobiliário não tem nem um ano de negociação em bolsa de valores e já distribuiu mais do que 9% de dividend yield. O nosso segundo ponto positivo é que quando a gente pega o valor que ele está sendo negociado atualmente e divide pelo seu valor patrimonial por cota, temos aí um desconto de aproximadamente 3%. Dito isso, então vamos para os pontos negativos. E como o fundo imobiliário é recente, eu tenho vários pontos negativos por causa disso. Primeiro é que o fundo imobiliário possui uma baixa liquidez. Afinal, como ele é novo, ele tem apenas 1.760 cotistas, ou seja, tem poucas pessoas comprando e vendendo cotas do fundo imobiliário. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, pode demorar um pouco. O nosso segundo ponto negativo é justamente também por ele ser recente, ele possui pouco patrimônio, na casa ali dos 55 milhões de reais. Por conta disso, ele possui uma baixa diversificação de ativos, possuindo participação em apenas 23 ativos. O nosso outro ponto negativo é que o fundo imobiliário não tem um histórico de longo prazo para a gente saber a performance mais ou menos dele aí. Eu sei que rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura, mas é muito importante a gente investir em ativos que tenham um histórico de dados aí que a gente consiga analisar. Por conta de todos esses pontos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, e isso de forma alguma é recomendação de investimento, mas quando eu levanto todos esses pontos, seja os negativos, seja os positivos, na minha opinião, o BIM11, ao menos nesse momento, não está valendo a pena. E aqui em cima eu deixo a sugestão de um vídeo onde eu mostrei 4 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês e são bons fundos imobiliários. Vale a pena você dar uma olhada lá. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.